Vamos nessa, pelas ondas amigas da Relógio, né? Que bom ter a sua companhia mais uma vez, eu agradeço o seu carinho. Meus amados, olha que de segunda a sexta a gente traz sempre aqui no Relógio Entrevista, né? Um entrevistado especial, especialmente para todos nós aqui da nossa querida Rádio Relógio. Então deixa eu destacar para você o seguinte. Bom, além do amarelo, o 9º mês do ano também tem a campanha do Setembro Roxo, né? De conscientização sobre a fibrose cística. Mas você sabe do que isso se trata? Não, nem eu. Então, para falar mais, né? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a nutricionista Tainara Gotardi. Nome bonito, hein? Doutora, por favor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com vocês e falando sobre a fibrose, que realmente é uma doença que é pouco conhecida, mas precisamos falar sobre ela porque muitas vezes os sintomas são confundidos com outras doenças, então é muito legal essa informação. Opa, muito obrigado. Eu quem agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio, já trazendo aqui a primeira pergunta, por gentileza, explica aqui para os nossos ouvintes o que é a fibrose cística, o que essa doença causa, ela é contagiosa e em que época da vida ela se manifesta normalmente? Vamos lá, Paulo. A fibrose cística é uma doença que é genética, doença que infelizmente ela não tem uma cura, o que ela tem é um controle melhor dos sintomas. E é uma doença que, até por isso que ela não é tão conhecida, porque é uma genética, mas precisa de 2 genes para acontecer. Então tem um gene no pai e um gene na mãe, e esses 2 genes precisam se cruzar. Então às vezes a mãe carrega um gene, mas não foi suficiente para ela desenvolver a fibrose cística. Então é uma doença que a pessoa já vai nascer com ela. Normalmente é detectado pelos médicos no teste do pezinho, ainda quando bebê. E o que essa pessoa tem de diferente? Essa doença ela faz com que o muco do corpo ele fique mais espesso. Então nós temos um muco no corpo bem fininho e isso não atrapalha a questão de saúde, de vitalidade. E daí nessas pessoas, porque esse muco mais grosso vai atrapalhar o funcionamento de vários órgãos. Então a pessoa ela vai carregar uma série de sintomas, principalmente muita tosse, diarreia, um intestino mais solto, uma falta de fôlego ainda quando criança. Só que por isso também que é muito confundido, porque são sintomas, uma tosse pode ser confundida às vezes com uma infecção, demora às vezes para chegar nesse diagnóstico. Então por isso que o teste do pezinho é essencial. O diagnóstico, eu sou nutricionista, o diagnóstico sempre é feito por um médico, mas a gente se complementa no tratamento. Certo, então o teste do pezinho ele é essencial, primordial, né, para os pais aí no geral, né, doutora? Sim, é muito importante. Então, a senhora deu aqui um spoiler pra gente, né, sobre os primeiros sintomas, né, que alertam os médicos para essa doença. Agora, eu ouvi falar que a fibrose cística também é conhecida como doença do beijo salgado. Por que esse nome? Sim, ela também é uma das formas que os pais percebem, se não for pelo teste do pezinho, que tem alguma coisa que essa criança precisa investigar. As pessoas que têm a fibrose cística, elas vão ter mais sal no suor do que o normal. Também por conta desse gene, dessa proteína que é a proteína que é alterada na fibrose, que regula a passagem do sal e da água nas células. Então essa pessoa ela vai ter mais sal no suor e ela vai ter uma pele mais salgada. Então quando o pai e a mãe dão um beijo no bebê na pele, eles vão sentir um gosto mais salgado do que o normal, que é um dos sintomas da patologia, e daí que veio esse nome. Certo. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes que eu estou conversando com a nutricionista Tainara Gotardi. Nome bonito, hein, doutora? Esse Gotardi é do papai ou da mamãe? Obrigada. Oi? Esse Gotardi é do papai ou da mamãe? Do meu pai. Eita, um abraço aí pra ele, tá? Obrigadão pelo carinho. Então, só lembrando aqui aos nossos ouvintes, estamos aí, né, falando sobre o Setembro Amarelo, mas de preferência aí o roxo, que é sobre a conscientização sobre a fibrose cística, e a gente perguntou aos nossos ouvintes, né, se eles sabem o que é essa doença, né, a gente falando aqui sobre o porquê o Setembro Roxo. E a doutora está explicando aqui pra gente sobre a fibrose cística. Agora, doutora, uma outra dúvida é o seguinte: existe cura ou tratamento para a fibrose cística? Se sim, como é feito? Então,
o sintoma mais recorrente nas pessoas que têm a fibrose cística é aquele muco grosso que fica atrapalhando o funcionamento de vários órgãos, mas os sintomas eles não são comuns para todas as pessoas, porque todas elas vão ter esse muco em comum, mas no pulmão, quando ele está acumulado, respiratórias, vai dificultar a respiração, vai ter essa falta de fôlego. Quando esse muco fica mais acumulado no pâncreas, no intestino, vai bloquear as enzimas digestivas, então esse paciente ele vai ter uma digestão mais lenta dos alimentos, ele vai ter provavelmente uma absorção menor de vitaminas, porque o muco vai estar no intestino e não vai conseguir absorver direito o que ele precisa. Esses sintomas, eles são variáveis de acordo com a pessoa, mas isso é o que mais acontece, é pulmão, pâncreas e intestino. E de acordo com o sintoma que esse paciente tiver, ele vai fazer o tratamento médico recomendado para isso. Então, se for mais relacionado ao pulmão, vai ser enfatizado nisso. Se for relacionado ao intestino, aí seria já com o médico gastro. Então, não tem uma cura médica, mas ele vai no tratamento médico que seja de acordo com os seus principais sintomas. E na nutrição, então, o que eu faço com o paciente que tem a fibrose cística que está em acompanhamento nutricional? Eu também vou com ele de acordo com onde estão os maiores problemas. Então, esse paciente que tem esses sintomas mais digestivos, então ele tem uma digestão ruim dos alimentos, ele tem desconforto na hora de consumir os alimentos, ele fica mais pesado, então eu vou procurar incluir alimentos que têm uma digestão mais fácil. Nós temos até alimentos que têm enzimas digestivas. Por exemplo, o abacaxi, ele tem bromelina, que é uma enzima digestiva. O mamão, ele tem papaina. Então, alimentos que ajudam nessa digestão. Tem muitos pacientes que não conseguem comer a quantidade que precisam. Inclusive, os pacientes com a fibrose cística, eles precisam consumir mais calorias do que a média da população normal. O quanto vai depender de quem que é esse paciente, o peso que ele está. Então, normalmente é mais, mas a quantidade exata é de acordo com o peso que o paciente está, né? E alguns pacientes não conseguem ter esse consumo justamente por conta dos sintomas. Então, eu gosto de utilizar na prática alimentos que têm mais caloria, mas que são mais saudáveis e não tem tanto volume. Por exemplo, as castanhas, com uma porção de 3, 4 castanhas do Pará, o coco cru, então usar o azeite de oliva, que fornece bastante energia, bastante caloria boa. Tudo isso reduz o volume das refeições e fornece bastante propriedade. E principalmente, a maioria dos pacientes, eles não vão ter todas as vitaminas na dosagem ideal. Então, a gente faz exame de sangue e vemos os resultados. Vitamina D, zinco, magnésio, B12. E um dos primeiros passos também é suplementar essas vitaminas. Por quê? Se a absorção é mais ruim por conta da dificuldade intestinal, que vai ter uma digestão mais atrapalhada por conta desse muco que foi formado, nós precisamos suplementar as vitaminas para ajudar a atingir logo a dosagem ideal, porque se ficar digestão ruim, vitaminas baixas, alimentação faltando calorias, vai ter, além dos sintomas da fibrose, sintomas como imunidade baixa, indisposição, cansaço, queda de cabelo. Então, os sintomas eles vão se agravando. Então, a gente faz assim esse controle. Então, sentiu algum problema, né, alguma recepção sobre a fibrose cística, é melhor procurar logo o médico, né, doutora? Isso. A partir do diagnóstico médico, eu como nutricionista vou dar continuidade no tratamento de acordo com o que o médico te guiar, assim. Sempre eles que vão fazer o diagnóstico e a gente continua com o tratamento por meio da alimentação. É isso aí. Passou no médico, procure a nossa nutricionista aí, Tainara Guatardi. Doutora, para fechar aqui, a nossa querida ouvinte, a Mariângela Ferraz, é moradora aqui do Lins, né, zona norte do Rio de Janeiro, ela está perguntando o seguinte: é verdade que pessoas com fibrose cística não podem, né, pessoas não podem ficar aí perto de uma da outra? Se sim, por quê? Sim, isso é verdade. Isso é uma dúvida comum, acaba ficando muito entre será que é um mito, será que é uma verdade? Mas a fibrose, ela é uma doença que é genética, então ela não é contagiosa. Então, se você tiver alguém da família com fibrose cística, você não vai se contagiar. Mas duas pessoas que têm a fibrose cística, elas têm bactérias que podem passar em uma orientação, não por conta de agravar o quadro, mas por conta de prevenir infecções respiratórias graves. Sim. Nesse paciente que já tem uma saúde pulmonar mais delicada. Então, não transmite, mas eles podem se infectar com bactérias diferentes que vivem nos pulmões uma das outras. Então, tem que ter esse cuidado. Certo, tá então a dica da nossa querida doutora, né, a Tainara Guatardi. A gente conversou aqui, né, sobre a fibrose cística. Agora, suas considerações finais, as redes sociais, como é que faz para poder tirar alguma dúvida com a senhora, doutora?
Então, considerações finais. Se você sente qualquer sintoma, sempre a melhor forma é procurar um bom médico que vai na raiz do problema com você, para você, a partir disso, ter o diagnóstico certo, não ficar no e se. Então, às vezes, dando passo, tomando medicamentos errados, que não é o que você realmente precisa. Então, você ir realmente na raiz do problema. A partir disso, cuidar da alimentação. Então, é fundamental que esteja em acompanhamento nutricional. Estou aqui para isso, para contribuir com vocês, porque é o que você consome que vai ou agravar o quadro da doença ou vai melhorar o quadro e amenizar os sintomas. Então, a alimentação, ela sempre vai fazer parte do tratamento das patologias. E para o seu bem-estar, para você sentir bem, para cuidar de um dos pilares do que é o estilo de vida saudável. E estou à disposição para qualquer dúvida, tanto sobre a fibrose cística, quanto também atuo nas áreas de nutrição esportiva, nutrição estética, nutrição clínica, então tem várias áreas de atuação. Atendo online também, em todo o Brasil e outros países também. E a minha rede social é @taigotard, com TH. E Gotard com 2 T's. ARDI. É chique esse nome, com certeza eu volto a frisar isso aqui. Muito bom. Você viu, né? Ai, com certeza. Você fala de Curitiba, não? Eu sou de Toledo, Paraná. Ah, Paraná. Eu atendo aqui no Paraná, em Toledo e também em São Paulo. Eu fico nos dois. Em breve estarei aí em Maringá, visitando um amigo. Olha que legal. É perto aí, não? É perto, mais ou menos, não? Então, Maringá de Toledo dá uma média de 4 horas. Ah, como se fosse daqui para Búzios, mais ou menos, do Rio de Janeiro para a região dos Lagos. É perto, não é tão longe não, dá pra tirar uma dúvida com a senhora aí, né? Pegar essas receitas, pegar esse momento especial com a senhora, né? Com certeza. Eu vou seguir a senhora lá, posso, né, doutora? Com certeza. Então tá bom. Brigadão mais uma vez, em nome de toda a família Rádio Relógio, espero poder falar com a senhora novamente. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar com vocês. Nada. Ótimo dia. Beijo. Tchau, tchau. Obrigadão. Pra você também. Tchau. Gente, lembrando, quem ouviu, né? Ouviu só uma parte. Agora, quero lembrar você que ela estará disponível, tá? Essa entrevista, a partir de amanhã em formato de podcast, nas principais plataformas de Ginara Gotard. Falamos aqui sobre fibrose cística. Mais informações é só acompanhar as nossas redes sociais. Essa edição foi pra conta, hein, meu povo?